Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. E quero dar aqui as boas-vindas a você neste canal que tem justamente o intuito de mergulhar de forma mais profunda na Sagrada Escritura, conhecendo aquilo que realmente o texto quer dizer. Porque afinal de contas, quantas interpretações são feitas e muitas vezes distorcem a verdade revelada por Deus. Neste dia de hoje, neste vídeo, nós temos algo muito importante. Muito importante. Nós vamos ver, pessoal, aquilo que está na continuidade das palavras que Jesus está dirigindo aos seus discípulos lá no capítulo 17. No capítulo 17, versículo 22, Jesus começa a falar com os seus discípulos a respeito justamente da parousia, da segunda vinda. E aí, no texto de hoje, nós vamos ver a continuidade disso lá no versículo 26 até o versículo 37. E antes da gente poder mergulhar nesse texto, que alguns inclusive falam dele como base para aquela visão do arrebatamento, eu quero pedir que você faça o seguinte: comente aqui embaixo, dê a sua curtida, dê o seu like nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque quanto mais você fizer isso, mais o algoritmo desta plataforma vai levar a gente para outras pessoas. Então, fazendo isso, você está nos ajudando na evangelização. Beleza? Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Vamos então ler o texto de hoje. Diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio então o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. E o texto continua dizendo: igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. Um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: onde, Senhor? Jesus lhes respondeu: onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Esse texto, ele é muito obscuro se a gente não compreende aqueles detalhes que fazem toda a diferença. Vamos compreender o seguinte: Jesus utiliza a princípio 2 exemplos para falar a respeito da surpresa do dia da manifestação gloriosa do Filho do Homem. Em outras palavras, ele está usando 2 imagens que vão apontar para esta ideia de que nós não sabemos nem o tempo, nem o momento em que o Pai fixou-nos no seu único poder. Esse dia da vinda de Cristo. E aí então Jesus elabora a primeira imagem, que é falando justamente a respeito daquilo que ocorreu
nos dias de Noé. E Jesus, então, utilizando toda esta carga do Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, vai elaborar toda esta exemplificação. E aí há um detalhe muito interessante. Quando nós olhamos para os textos do Novo Testamento, Noé e a experiência do dilúvio serão também utilizadas justamente como esta imagem para falar do processo que se deve ter de conversão e de mudança, e da urgência de estar preparado porque nós não sabemos a hora. Isso é muito interessante. Isso vai aparecer, por exemplo, nos discursos parenéticos. O que são discursos parenéticos? Discursos exortativos de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Depois, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 20. Na segunda carta de Pedro, também no capítulo 2, versículo 5. Então, esse exemplo de Noé tem força exortativa. Então, Jesus, ao utilizá-lo, o peso que está sendo dado é isso, é justamente esse, ok? E aí é muito interessante que também no universo da tradição judaica da época, a imagem de Noé é também utilizada para falar a respeito deste processo do fim do mundo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, lá em Isaías, por exemplo, no capítulo 24, versículo 18, vai aparecer justamente esta imagem. Mas também em livros apócrifos. Por exemplo, 3º Macabeus, lá no capítulo 2, versículo 4. No livro dos Jubileus vai aparecer no capítulo 20, versículos 5 e 6. No primeiro livro de Enoque, isso também vai aparecer em diversas referências. Flávio Joséfo também constrói esta mesma imagem, não é? Falando a respeito de Noé e do fim dos tempos. Isso no livro Antiguidades Judaicas, lá no capítulo 1, nos números 72 a 76. E assim por diante. No segundo Enoque aparece também, no Apocalipse de Adão. No terceiro Enoque aparece, e na tradição rabínica, no Mehilta, sobre o Êxodo, né? No Mehilta Shemot, no capítulo 18, versículo 1, e também no Tratado Sanhedrin da Mishnah, vai aparecer justamente isso na página 108a. Então, era comum na época de Jesus se ter justamente esta visão de Noé ligado ao fim dos tempos e da surpresa que isto traz, não é? Justamente porque ninguém sabe o dia nem a hora. E aí é interessante, porque no capítulo que nós estamos aqui, 17, nos versículos 27 e também no versículo, no versículo 27, vai aparecer uma série de ações. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Isso justamente para falar de que eles estavam levando a vida sem prestar atenção nos sinais de Deus na época de Noé. E aí, o dilúvio surpreendeu a todos, e somente alguns é que foram salvos. É muito interessante que aqui a ênfase lucana não é a ênfase na questão do pecado das pessoas da época. Esse dado é interessante. As pessoas estavam vivendo a vida. Estavam vivendo o cotidiano. E aqui talvez seja uma das maiores armadilhas para que a gente não fique preparado. A gente está vivendo o cotidiano, às vezes não está nem lá mergulhado numa situação de pecado tão grotesca, tão profunda. Simplesmente a gente vive a vida sem prestar atenção nos sinais que Deus quer nos dar.
Então Jesus vai construir o segundo exemplo agora utilizando Ló. E aí as expressões são correlatas ao exemplo de Noé. E Jesus então retomando o livro do Gênesis, lá no capítulo 19, Jesus vai falar justamente daquilo que estava acontecendo nos dias da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles comiam, eles bebiam, mais uma vez, então isso vai se repetir, mas aí vem, compravam, vendiam, plantavam e construíam, justamente para falar, não é, desses processos todos do cotidiano de uma cidade. Cidade tem construção, cidade tem compra, tem venda, tem comércio, ou seja, as pessoas daquela época estavam vivendo a vida assim, normal, o cotidiano normal. E Jesus, então, neste momento, está fazendo a mesma referência. O dia da manifestação gloriosa do Filho do Homem é um dia surpresa, ninguém sabe. E aí vem, então, o versículo 29. No versículo 29, nós teremos justamente a expressão de que caiu sobre Sodoma fogo e enxofre, eliminando a todos, repetindo a mesma expressão anteriormente no versículo 27. Aqui há algo interessante. Fogo e enxofre tem a ver justamente com o julgamento de Deus. Então, Deus julgou Sodoma, jogando sobre ela fogo e enxofre. Esta ideia é retomada lá em Ezequiel, no capítulo 38, no versículo 22. Olha que coisa interessante. Aqui, esta mesma ideia se apresenta. O Senhor virá e ele vai julgar a terra. E aí, vai aparecer então o versículo 30 que diz: será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste momento, Lucas utiliza justamente o verbo apocaliptetai, exatamente. O mesmo verbo que é usado na base da palavra apocalipse. Apocalipse é um substantivo que significa revelação. Apocaliptetai, aqui é o verbo. E neste momento é interessante, por quê? Porque é somente Lucas que vai usar justamente desta forma de falar. Haverá então o dia desta revelação, o dia apocalíptico. Olha que dado interessante. Dia apocalíptico é o dia em que o Senhor será revelado tal e qual ele é, ou seja, glorificado. Ok? E aí, então, vem o versículo 31 e seguintes, que para mim são os versículos mais controversos. E agora é que vem a cereja do bolo. Por quê? Porque é justamente a partir do versículo 31 que algumas pessoas vão interpretar como a imagem do arrebatamento. Ok? Então diz assim: naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Nesse momento, Jesus está falando tanto da realidade do campo, quanto da realidade da cidade. Ou seja, o todo da sociedade. Ninguém vai escapar ao dia do Senhor. E aí a imagem não volte atrás vai justamente nos lembrar aquilo que o próprio Jesus já tinha dito dentro deste evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, versículo 62, quando ele diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás. Não pode olhar para trás, porque senão não vai ser apto para o reino. Nesse momento, o que Jesus está querendo delinear com esta linguagem é justamente que quem se coloca no projeto do reino é alguém que não pode se arrepender disso, deve levar a cabo, deve ir até o final, no plano de Deus. Esse dado é muito interessante
E isso vai justamente lembrar a figura da mulher de Ló, que quando ouviu o convite de Deus para sair de Sodoma e Gomorra, o que ela fez? Olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Então o versículo 32 vai justamente falar a respeito disso. E aqui, pessoal, há algo muito interessante. O modo como Lucas constrói é um modo muito presente na literatura greco-romana, naquele momento histórico. O que essa literatura fazia? Muitas vezes olhava para fatos do passado para trazer lições do presente. Nós vamos encontrar isso em diversas obras, por exemplo, Luciano de Samosata, que é um autor daquela época, fala justamente a partir dessa linguagem, né? Olha para o passado e agora aprenda algo com o presente. Então é muito interessante, Lucas, não é, que escreve justamente para esse ambiente mais aberto, para uma comunidade que tem pessoas oriundas da tradição greco-romana. Eles estão entendendo justamente o que Lucas quer comunicar. E aí, então, no versículo 33, Jesus diz: quem procurar ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. Nesse sentido, Jesus está propondo também uma decisão radical dos seus discípulos. Aquele que se coloca na dimensão do reino muitas vezes vai perder a vida, ou seja, vai morrer. Esse é o ponto, é isso que Jesus quer dizer. E aí o versículo 34, a questão que alguns vão interpretar como arrebatamento, é mal interpretação fazer esse tipo de ilação, justamente porque o contexto está nos colocando diante de uma decisão. Então, quando o versículo 34 diz que naquela noite 2 estarão no leito, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado, 2 mulheres estarão moendo juntas, uma vai ficar, a outra vai ser levada. Na realidade, aqui está sendo dito não a respeito do arrebatamento, mas justamente da visão de que a decisão pelo reino vai ser tomada por alguns e por outros não. E isso aqui evoca na realidade tanto a imagem da mulher de Ló, ela ficou, enquanto Ló continuou a sua caminhada. E também a imagem de Noé. Ele entrou com a sua família, outros ficaram. Entendeu a ideia? O texto está falando na realidade de decisão. Alguns vão tomar decisão, outros não vão tomar. Uns vão ficar para trás na caminhada, outros vão continuar, vão levar a cabo. E aí, o versículo 37 conclui essa ideia. Então os discípulos vão perguntar para Jesus, não é? Onde, Senhor? Onde? Tentando compreender onde que isso vai se dar. E aí Jesus responde com uma imagem muito interessante, que é a imagem assim: onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que o sinal vai ser claro. O dia do Filho do Homem todo mundo vai ver. Da mesma forma, quando onde tem um cadáver, você olha, você vê, você enxerga um monte de abutres ao redor, no dia do Filho do Homem vai ficar evidente. Então eles vão saber qual vai ser o dia final, o dia do julgamento, porque eles todos vão enxergar. É essa a ideia que o texto está querendo dizer. E é muito interessante, a última informação é justamente a seguinte: aves de rapina estão presentes muitas vezes quando se é construída esta imagem do dia final, esta imagem do julgamento final. Aqui não é diferente, os abutres aparecem. Beleza? E eu queria agora deixar aqui a pergunta para você. Você vai ser aquele que vai ficar pelo caminho ou vai continuar perseverante até o final? Pensa nisso. O tempo está passando.
O dia nós não sabemos, mas ele está às portas. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!